Obrigado. Tá funcionando isso aqui? Galera, a gente teve um probleminha aqui, né? Mas glória a Deus. Acontece. Agora a gente vai... Chega aí, Gabriel, chega aí. A gente vai começar agora com as perguntas e respostas, ou pergunte ao pastor, né? As perguntas estão bem polêmicas hoje. Vem cá, pastor. Boa noite, então, pessoal. Boa noite ao pessoal aí de casa. Então, hoje, como prometido, vamos fazer as noites de perguntas para o pastor. Estava lendo aqui, tem umas perguntas que dá vontade de chorar. Estou brincando, tá de boa. Então, vamos orar antes e o pastor logo em seguida vai solucionar nossas dúvidas existenciais. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui reunidos essa noite, Pai. Que o Senhor esteja abençoando tanto as pessoas que estão aqui no seu templo, quanto as pessoas que estão em casa, suas famílias. Que o Senhor esteja abençoando o nosso pastor, que vai solucionar dúvidas essas que podem modificar nossa maneira de pensar, Pai. Que o Senhor esteja conosco, para a honra e glória do seu nome, no nome de Jesus. Amém. Valeu, Gabriel, pelo convite, fico feliz pelo convite, viu? E se eu não souber, aí eu chamo o seminarista para responder. Combinado, pastor. Combinado? Cadê o seminarista? Combinado, seminarista? Vai que eu não saiba aí, mas, queridos, eu gostei muito das perguntas, viu? Pedi para o Saul separar para nós em temas. Hoje nós vamos responder 2 temas, que seria, me ajuda aí, Gabriel, como que é? Hoje é relacionamento com Deus e Bíblia. Relacionamento com Deus, que seria um tema, e Bíblia e fé, que seria Isso. outro tema. Bíblia. E aí tem sexualidade, tem vida social, tem muita coisa ainda. Eu acho que eu vou precisar vir outros sabadões aí, mas eu tenho a alegria de fazer isso. E se eu não souber, como eu já disse, eu chamo o seminarista e o seminarista responde para nós. Valeu, Gabriel. Então, obrigado, viu? Então, para iniciar a noite, a primeira pergunta, no nosso primeiro tema, relacionamento com Deus, uma boa ovelha fez a seguinte pergunta: o Senhor sempre foi cristão? Se não, como foi o processo de conversão? Bom, se a pergunta é se eu nasci num lar cristão ou não, sim. Nem sempre eu fui cristão, né? Então, assim, tem todo um processo, tem todo o seu crescimento, desenvolvimento. Lógico que nós aí cremos na herança de Deus sobre os nossos filhos, mas eu acho que a gente passa a ser cristão verdadeiro quando a gente tem aí o nosso passo de fé com Deus. Mas sim, nasci num lar de cristãos. Meu pai já era pastor quando eu nasci. Tá joia. A segunda pergunta: o que é viver em santidade? Primeiro a gente precisa definir o que seria santidade. Santidade, em primeiro lugar, a Bíblia nos traz um termo de santidade como se fosse separação, sendo cortado. Quando a Bíblia fala lá de Israel, lembra quando Israel sai do Egito e começa o êxodo sobre o deserto? Então era como se Deus tivesse cortado Israel, feito ali um recorte, arrancado ele do Egito para caminhar junto. Então santidade é separação, é corte. Isso é santidade. A base de santidade é essa. E aí, eu peguei algumas frases de algumas pessoas que eu gosto muito e admiro. Uma delas é o reverendo Alderides Souza Matos. Ele diz assim: biblicamente, santidade significa separação das práticas pecaminosas do mundo, consagração ao serviço de Deus. Então ele diz, se você foi separado das
práticas mundanas, se você foi separado das práticas pecaminosas, então você foi separado para Deus. E agora não só separado, mas servir a Deus, que seria a segunda parte da santidade. Tem um outro cara que eu gosto muito também, chamado Luiz Berkoff. Ele diz assim: santificação é a graciosa e contínua operação do Espírito Santo, mediante a qual ele purifica o pecador, renova todas as suas naturezas, segundo a imagem de Deus, e o capacita a praticar boas obras. O que Berkoff fala? A santificação é a operação de Deus na vida do ser humano. É Deus operando na vida do ser humano, fazendo com que ele volte a ser imagem de Deus. Imagodei, a imagem de Deus passa a ser novamente renovada no ser humano, perdida pelo pecado. Uma reforma. Uma reforma, literalmente uma reforma. E agora sim ele pode praticar boas obras, somente após a santificação. Eu tenho mais outras aqui, quer ver? O nosso catecismo, o nosso breve catecismo, na pergunta e resposta 35, diz assim: santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitados a morrer cada vez para o pecado e a viver para a retidão. Então, já nosso catecismo fala: santificação é você matar o velho homem todos os dias. E Gabriel, não dá para matar uma vez só. Então, assim, o bichinho tenta vivenciar, reviver todos os dias. Você vira um assassino de tanto matar seu velho homem. Então, e você tem que matar ele todo dia. E ao mesmo tempo que você mata o velho homem, você revive o novo homem todos os dias. Então, para o catecismo, isso seria santificação. Isso seria santidade. Top demais. Terceira pergunta: como saber os planos de Deus para mim? Bom, a primeira coisa é saber quem é Deus. E nem sempre a gente sabe quem é Deus. Como que eu vou saber quais são os planos de Deus para mim? Aproximando de Deus, em oração e leitura da palavra. E eu estava pensando nessa semana sobre esse tema, como nós somos preguiçosos. E eu falo, e talvez eu possa até falar, o jovem ainda é mais preguiçoso para as coisas de Deus. Por que eu falo? Porque eu sou recém-jovem, recentemente fui jovem. O senhor está com 23 ainda, pastor? 23, tá perto. Passei um pouquinho. Então assim, olha só, nós somos preguiçosos, nós não temos ânimo para orar, nós não temos ânimo para ler a Bíblia. E é engraçado que quanto mais nós oramos e mais nós lemos a Bíblia, mais a gente aproxima de Deus. Aproximando de Deus, a gente começa a perceber qual é a vontade dEle. Não existe nenhuma possibilidade de você saber qual é a vontade de Deus se você não aproximar de Deus. Aí, o que a gente faz muito, Gabriel? A gente fica correndo atrás de profeta. Já que eu não ouço Deus, eu vou terceirizar essa aproximação de um profeta. Então eu fico correndo atrás de um profeta para ver se o profeta ora a Deus, descobre alguma coisa e conta para mim. Jeremias 33:3 é um texto que eu gosto muito, diz assim: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então assim, se nós buscarmos a Deus, Ele vai anunciar as coisas que estão escondidas, ocultas e que nós não sabemos. Paulo, em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, ele fala assim, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano, do ser humano, do homem, o que Deus tem preparado para nós. E a gente cita muito isso, sabe? Quando a gente vai falar do céu, o céu é maravilhoso, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus preparou para nós. Mas isso, Paulo não está falando da região celeste, de onde nós vamos morar. Paulo está falando da vontade de Deus, porque nos versículos posteriores, Paulo vai falar assim, olha, o Espírito de Deus que sonda o coração de Deus, esse perscruta, o que quer dizer? Ele vai fuçar, ele conhece toda a vontade de Deus, e esse mesmo Espírito compartilha conosco. Então não tem como saber a vontade de Deus se você não tiver intimidade com o Espírito Santo, se você não tiver intimidade com Deus. Então somente, queridos, nenhum profeta sonda o coração de Deus. Não existe esse negócio.
Tá? Não precisa ficar correndo atrás de profeta. Deus usa profeta, é lógico que Deus usa. Profecia é dom de Deus, é dom de Deus. Nós cremos em dom de profecia, nós cremos em dom de profecia, sim, biblicamente. Nós cremos sim no dom da profecia. Mas olha só, Deus usa o profeta quando Deus quer e não quando o profeta quer. O Gabriel, vamos pensar que o Gabriel é um profeta de Deus. Não adianta eu ir correndo atrás do Gabriel para ver o que Deus tem para mim, se Deus não quer usá-lo. Então Deus é quem vai usar o Gabriel dentro do tempo e da vontade de Deus. E não Deus vai usar Gabriel como profeta dentro do tempo do Gabriel ou dentro do meu tempo e da minha necessidade. Então não é isso. Quer saber a vontade de Deus, é se aproximando de Deus. Só oração e lendo a Bíblia. Não tem jeito. É consagrando a vida mesmo, é buscando a Deus. E aí eu gosto daquela outra passagem que Jesus mesmo diz: não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigo, porque o amigo sabe de tudo do seu amigo. O servo não sabe da vontade do seu senhor, mas o amigo conhece. Então, sabe aquele amigo chegado que você conta segredo, você conta as coisas mais escondidas? Então, a Bíblia diz nesse sentido: eu não te chamo mais de servo, porque o servo não sabe de nada do seu senhor. Eu vos chamo agora de amigos. Top demais, pastor. Quarta pergunta. Como posso saber se Deus fala comigo? Acho que é tipo uma emenda, né, da pergunta anterior. É verdade. É bem complementando a pergunta anterior. É uma pergunta que eu ouço demais, e foi legal aparecer ela aqui, viu? Como que eu vou ouvir Deus falar? Como posso saber se Deus fala comigo? Para começo de conversa, a voz do Senhor, ela é inconfundível. Inconfundível. Tá, aí vem o profeta Ezequiel falando sobre a experiência que ele teve com Deus. E ele fala que ele teve uma experiência com Deus e ele ouviu a voz de Deus. E para ele relatar para nós como ele ouviu a voz de Deus, ele fala que a voz de Deus é igual a muitas águas. Quem já foi em cachoeira aqui? Deixa eu ver. Você já foi em alguma cachoeira grande, enorme, a qual para conversar com seu colega você tem que gritar no ouvido dele, senão ninguém ouve? Então, esse som da cachoeira, você ouve a quilômetros. Ela é inconfundível. Às vezes você não sabe onde está a cachoeira, mas só de ouvir o barulho dela, você já sabe onde está. E você sabe que aquilo é cachoeira. Então, assim, a voz de Deus, ela é inconfundível. Se eu estou confundindo a voz de Deus ainda, é mais ou menos assim: Gabriel, Deus, será que eu devo namorar a Maria ou a Joana? E aí, de repente, parece que Deus falou que é a Maria. Aí você encontra a Maria está toda bonita, cheirosa, cabelo penteado, maquiada e tal. Aí no outro dia você encontra a Joana, parece que Deus agora falou que é a Joana. E aí você fica confuso. A voz de Deus, ela é inconfundível para quem tem intimidade com Deus. É inconfundível. Igual assim, para vocês que caminham comigo, quem está bem de perto de mim aí, esses longos 10 anos, quando você ouve a minha voz, você sabe que sou eu que estou ali. Todo mundo percebe que sou eu. É engraçado que teve uma senhora um dia que passou perto de mim e falou assim: Gabriel, pastor, eu acho que eu passei perto do senhor. Eu falei, mas como assim? Eu acho, eu ouvi a sua voz. Eu falei, então você deve ter passado. E não é muito difícil também ouvir a voz do senhor, né, pastor? Então, assim, ouvir a voz de Deus é igualzinho. Quando nós temos dúvidas, não é a voz de Deus. Deus não põe dúvidas ao nosso coração. E às vezes também, muitas vezes, na maioria das vezes, a voz não é audível também, né? É alguma coisa que você sente no seu coração. Sim. Por exemplo, você tem que ir em algum lugar, você sente alguma coisa falando, não vai, não faz, não fala, não olha. Sim. Não compra. E a gente tem muito isso, né? Eu já fiz isso, gente, então eu vou falar da minha experiência. Tá? Eu cheguei numa menina uma vez e falei assim: olha, Deus falou para mim que o nosso namoro é dele. Ela falou? Falou. Eu estava no seminário, seminarista, homem de Deus. Ela falou: então tá bom, a gente começou a namorar. Um mês depois eu vi que não era. Aí eu voltei para ela e falei assim: Deus falou para mim que é para a gente terminar. Peraí, que Deus doido que é esse que manda começar, manda terminar? Não, a voz de Deus, ela é inconfundível. Voltando à pergunta anterior,
quando nós temos intimidade com Ele. Aí a gente ouve a voz de Deus de uma forma muito preciosa. Top, top. Quinta pergunta. O que é ser imagem e semelhança de Deus? Tem gente que acha que ser imagem e semelhança de Deus, nós estamos falando lá em Gênesis, lá no versículo 6 de Gênesis, nós estamos falando lá na criação do homem, quando Deus fala assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E tem gente que acha que imagem e semelhança de Deus é nós vivermos ereto, andarmos eretos sobre dois pés, é nós termos braços, termos pernas, termos aparência cabeça, física. Aparência física. E aí eu olho assim, eu sou completamente diferente do Gabriel, mais bonito, lógico, mais bonito, Gabriel. Eu sou muito diferente. O meu filho tem traços meus, mas assim, é muito diferente de mim. Os meus dois filhos são completamente diferentes. Um é loiro e um é moreno, e o outro moreno. Então assim, como podemos nós parecermos com Deus? Vamos lá, Deus tem perna? Não. Quem disse que Deus tem perna? Deus tem cabeça? Não, isso é ser humano. Ser humano que tem assim. Tanto é que, olha que legal, quando Jesus desce do céu, João fala que Deus se fez carne e habitou entre nós. Então agora o Deus Filho passa a ter estrutura humana. Agora ele passa a ter perna, cabeça, pés. Então Jesus tem, Deus Pai não tem e o Espírito não tem, porque a Bíblia fala que Deus é Espírito e espera que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então Deus não tem perna, não tem cabeça, não tem pé, não tem unha, não tem cabelo, Ele não parece conosco ou a gente com Ele na fisionomia. O que seria imagem e semelhança de Deus? Que no latim, eu gosto desse termo, imago Dei, a imagem de Deus. Seria, em primeiro lugar, a capacidade de tomar decisões. Nenhum outro animal é capaz de tomar decisões. Um cachorro bravo, ele ataca pelo instinto, porque ele foi treinado a fazer aquilo, mas ele não tomou uma decisão. Um cavalo, eu estava vendo um cavalo esses dias na Netflix, que, entre aspas, fazia conta. E aí o treinador perguntava, quanto que é 4 mais 4? E ele batia 8 vezes no chão. Não, ele entendeu o som, 4 mais 4. Ele foi treinado para fazer isso, né? Treinado. E se perguntar, por exemplo, quanto que é 4 vezes 4, ele não ia saber responder. 4 mais 0 ele já não sabe. 4 mais 1 ele não sabe. Então ele não tem raciocínio. É a única criação racional de Deus. Somente nós. E nós temos capacidade de raciocinar, nós temos capacidade de tomar decisões nesse raciocínio, e nós temos nós somos também espirituais. Nós somos carnais, e dentro do nosso corpo carnal mora um espírito, que um dia voltará para Deus, como diz Eclesiastes. Então assim, isso é ser imagem e semelhança de Deus. Até porque também não faria sentido que o nosso corpo físico fosse, porque a única coisa eterna em nós é o nosso espírito, né? Sim, a sim. carne um dia vai apodrecer. Isso é verdade. Eu espero um dia ser arrebatado para não apodrecer minha carne, mas... Também. Agora, sexta pergunta. O que é adorar o gancho de novo da pergunta anterior. O que é adorar a Deus em espírito e em verdade? Isso vem de João, capítulo 4, versículo 6 em diante ali. Eu acho que até o finalzinho, até o 30. E é um texto onde fala que Jesus chega com a mulher samaritana, perto do poço. Jesus manda os discípulos irem buscar alguma coisa para comer, comprar alguma coisa, enquanto Jesus tinha um encontro marcado com uma mulher samaritana. E aí Jesus fala para ela que o importante é adorar a Deus em espírito e em verdade. Qual é o contexto dessa história e dessa pergunta, respondendo essa pergunta? O contexto dessa história seria, nós estamos muito preocupados, Gabriel, extremamente preocupados a viver uma vida muitas vezes dupla, sabe? Nós tentamos adorar a Deus
dentro da igreja, e fora da igreja a gente já não consegue. A gente adora a Deus num domingo, num sabadão como hoje, mas aí quando a gente está com os amigos, quando a gente está com a família, com a namorada, a gente já não consegue ter uma postura. É o crente James Bond. Sim, 007. agente especial total, sabe? E aí, o que Jesus fala para ela? Ela estava preocupada. Não, a gente adora no monte, enquanto os judeus adoram no templo. Então ela estava preocupada onde deve se adorar a Deus, sabe? O local de adoração a Deus deve ser importante. O momento, a circunstância, é só no momento de culto. Não, quando Jesus fala, adorareis ao Pai em espírito e em verdade, Jesus está querendo dizer, em todos os momentos, em toda hora, em todo tempo, a minha vida tem que ser de adoração de verdade, não uma falsa adoração, não uma adoração de fachada, que Jesus aí acusa os fariseus de sepulcros caiados. Por fora você está bonitinho, mas por dentro tem podridão. E muitas vezes nós estamos assim. Nós vivemos uma vida de um cristianismo muito superficial, sabe? Você levanta a mão, você chora, bate palma, fala em línguas, mas durante o dia você não adora de verdade. E essa adoração aqui também não é verdadeira. Essa adoração também não é espiritual. Ela é emocional, ela é de fachada. Porque a adoração verdadeira, ela começa lá em casa. Ela começa no dia a dia. E aqui é o resultado daquilo que eu vivi em espírito e em verdade no dia a dia. Então, às vezes, por exemplo, louvor não é só cantar, ouvir um instrumento. Sim. A gente louva a Deus com as nossas ações diárias. Sim, louva a Deus quando tem que dizer não é não, louva a Deus quando tem que dizer sim é sim, louva a Deus quando você não pega aquilo que não é teu, louva a Deus quando você devolve o que é do outro. O louvor a Deus é a nossa vida diária. Por isso, voltando, pegando o gancho das perguntas anteriores, matar o velho homem todos os dias e vivificar o novo homem em Cristo, isso é um louvar a Deus em espírito e em verdade. Vir para a igreja, cair, falar em línguas, vir para a igreja no momento de emoção, no acampamento, no momento de emoção, e aí voltou para casa, e voltando para casa, tudo voltou à mesmice, isso não é louvar a Deus em espírito e em verdade. Foi um sentimento que permaneceu vivo por algum tempo depois que você teve um momento forte na presença de Deus, por exemplo. Sim, Larissa, eu acho que eu vou errar, é muito. E toda vez que eu falo um número exorbitante, ela fala, você errou de novo, é muito mais do que isso. Eu acho que eu vou errar. Mas a Larissa assistiu 35 vezes aquele filme, o Titanic. Vixe, fã demais. Ou eu nunca assisti uma vez inteira, nunca na minha vida, não dou conta. E quando era aquelas fitas VHS, eram 2 fitas. Ela assistiu 35 vezes. E eu sei que eu estou errando muito baixo ainda. Sempre eu aumento um pouquinho. Mas é mais do que isso. É fã número 1 de Titanic. Sabe? E ela acorda com aquela música. É terrível. E a única vez que eu fui tentar assistir Titanic com ela, já era em DVD. E ela sabe as falas do Titanic de cor. E ela chora todas as vezes. Isso é emoção. Sabe? E a gente mistura essa emoção que nós temos, porque nós somos emocionais, com o espiritualismo. Isso não é espiritualidade. Quando Deus fala a adorar em espírito e em verdade, não é porque eu chorei na igreja que eu sou espiritual. Não é porque eu chorei na igreja que o meu louvor e minha adoração foi verdadeira. Não é porque eu estou na igreja, como a mulher samaritana achava, o lugar onde ela está, que agora eu vou ser espiritual. Não é o momento de culto que vai me levar a ser espiritual, se eu não fui espiritual em outro lugar, em outros momentos. É porque na Bíblia a gente lê que o culto deve ser racional, né? Sim, sim, sim. Paulo falando, tem que ser racional. Tá joia. Deu para entender? Perguntas? Eu abro para vocês, caso vocês... Não, pastor, não entendi. E essa parte aqui, ok? Oi, gente, tudo bem?
Se alguém tiver alguma dúvida, a gente leva o microfone para vocês fazerem alguma pergunta, só Então, tá levantar bom. a mão. A gente nem entrou nas picantes ainda, vocês estão assim olhando para mim assim, ó. E quando a gente entrar nas outras, eu estou perdido. Vou pôr o seminarista aqui do meu lado. Vem cá, Saul. A última pergunta agora do nosso primeiro tema, relacionamento com Deus, é: por que é correto chamar os discípulos de são? Porque eles não estavam doentes, eles eram sãos. Tô brincando. Eu tô brincando, não é por isso, eu entendi a pergunta. Nós chamamos a Marcos de São Marcos, São João, a gente chama os presbíteros de São, e no sentido de santo mesmo, São de santo. Assim como eu não vejo nenhum problema em olhar para você e chamar você de São Gabriel, sabe? Não um santo a qual eu devo venerar, não um santo ao qual morreu e agora ele tem poder do outro lado para poder me atender, ouvir a minha oração. Não. São porque todos aqueles que adoram a Deus têm que ser santos. Tanto é que ele pede desde o Velho Testamento: sede santos porque eu sou santo. Então assim, todo cristão precisaria ser santo. É uma vida de santidade. Olhando lá para as primeiras perguntas que a gente já respondeu. Então, se você vive uma vida de separação do pecado, se você vive uma vida de mortificar o velho homem, se você vive uma vida de obedecer os mandamentos de Deus, então você passa a ser santo, assim como Deus é santo. Não na mesma intensidade, é lógico, estamos falando em processo. Você tem que progredir a tua santidade. À medida qual você mata o teu pecado, você vai aumentando também em santidade diante de Deus. Top, pastor. Tá bom? João? Dá. Ah, legal. Eu vou repetir para o pessoal que está em casa. O João perguntou assim, sobre imagem e semelhança de Deus, e eu disse que Deus não tem braço, não tem mão, nem nada. E quando a gente ora, a gente fala: Senhor, estenda a sua mão, que o teu braço forte. A gente ora muito assim, e a Bíblia inteira está cheia disso. João, respondendo a sua pergunta, nossa cabeça de humanos pequena demais a cabecinha nossa, a gente não consegue conceber o Deus todo soberano que é. Então, na própria Bíblia existe um estilo de linguagem, estilo de escrita, que fala que o braço forte de Deus, a mão poderosa de Deus, os céus é o estrado dos pés de Deus, ou é onde Deus caminha. Então, o trono de Deus, onde Deus está sentado. Esse estilo de escrita chama, fugiu aqui, quer ver? Antropoformismo, uma forma humana de se escrever. Então assim, para a gente entender um pouco Deus, se escreve sobre Deus de uma forma humana qual nós entendemos. Então assim, quando fala que as mãos de Deus estão estendidas, os olhos de Deus estão abertos, não quer dizer que Deus tenha mão, não quer dizer que Deus tenha olhos. Até porque também, nós às vezes imaginamos o espírito do Miqueias, a gente imagina que assim, ó, se eu conseguisse arrancar meu espírito, eu coloco ele aqui de lado. De que jeito que eu imagino o espírito do Miqueias? Eu imagino ele com a mesma roupa, mas transparente. Não, isso não é espírito. Espírito não tem forma. Deus não tem uma forma a ser comparado. Ele é único. Então, quando nós fazemos isso, fazemos de uma forma humana de falar. Nada errado quanto a isso. A Bíblia mesmo usa muito isso para fazer-nos entender aí a ação de Deus. Tá bom? Kelvin. Não entendi. Na fisionomia? No físico? Não. A pergunta do Kelvin: é errado querer ter desejo de ser semelhante a Deus e mais semelhante a Deus? Não, pelo contrário.
toda a ação de Deus, a ação de Cristo e a ação do Espírito Santo é que você volte a ser imagem e semelhança dele. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus perfeitamente. Com o pecado, essa imagem começa a ser agora distorcida. E aí, enquanto nós pecamos, a imagem de Deus é distorcida em nós. Era como se você pegasse... você já se olhou num espelho que distorce? Você fica baixinho, às vezes você fica compridão, magrelo, meio torcido. Tem alguns espelhos de distorção para fazer isso. Então era como se você olhasse nesse espelho. Você fala, nossa, mas eu não sou esse. Era como se Deus, a imagem de Deus estivesse distorcida em nós. Nós não só temos que querer parecer mais com Deus, como nós temos que buscar isso. Senhor, eu quero ser cada vez mais parecido contigo. E essa é a nossa ideia. E essa é a ideia da Bíblia, tá bom? Aproveitando o gancho da pergunta do João Manuel, quando na Bíblia fala que Moisés tratou face a face com Deus, então não era face a face, é justamente esse antropomorfismo. Isso. Esse antropomorfismo bíblico é a ideia humana de escrever Deus, e até tratando de Deus também face a face. Teve uma vez que Deus vai e passa de frente Moisés. Crava ele na rocha e põe a mão na frente e passa de costa, né? Isso. Então, assim, a única vez que talvez Deus se deixasse ver... Naquela hora era Deus mesmo passando na frente. Não tenho dificuldade não. Mas quando Deus vai passar, com uma mão ele tampa Moisés todo e continua passando. Sabe? Tenta imaginar, eu sou meio doido, sabe? Eu fico tentando imaginar essas coisas. Para eu tentar tampar seu olho, eu tenho que chegar aqui, e agora eu já não consigo mais passar, porque tá pertinho. Agora você imagina um Deus imenso e maravilhoso, que ele te tampa todo na rocha, e ao mesmo tempo ele passa à sua frente. Então assim... Então era um tamanho muito grande. Sim. De tal forma que só a mão de Deus era do tamanho de Moisés, por exemplo. Ou maior, sabe? Então assim, a única vez que talvez Moisés falasse, aliás, visse Deus, seria essa, mas não tem como ver Deus e ficar vivo, sabe? Não existe, a Bíblia mesmo fala isso, não tem como, nenhum ser humano viu Deus e permaneceu vivo. Por quê? Vamos entender assim, como um ser humano poderia ver o Todo Soberano? Não tem jeito, não tem como fazer isso. E quando a Bíblia fala que Deus tratava Moisés face a face, não é que ele olhava para Moisés e Moisés para ele como nós dois estamos conversando, mas ele tratava com intimidade. Esse face a face quer dizer íntimo, bem pertinho. Sabe, quando você põe o rosto bem pertinho do outro assim e fala face a face, o texto está falando não que Deus ficava assim com Moisés, mas sim que Deus tinha um relacionamento de Moisés. Uma intimidade muito grande com Moisés. Com grande intimidade. Essa seria a expressão face a face. E esse evento que Deus passou realmente com a mão na frente de Moisés, não aconteceu com nenhum outro personagem da Bíblia, né? A não ser Moisés. Único. Foi o único que pode ter visto Deus realmente, passando de costas, por exemplo. Então, ter visto Deus, eu acho complicado. Ter visto uma teofania, eu acho, sabe, Deus se mostrou em uma forma para ele. Que pode não ser a forma de Deus. Ele escolheu aquela forma e falou assim, ele tá me enchendo o saco aí, deixa eu mostrar uma forma para ele sossegar o facho. Mais ou menos isso. Tá bom, mais ou menos isso. Então, encerramos. Alguém tem mais alguma pergunta nesse tema, relacionamento com Deus? Alguém quer fazer mais uma? Alguma coisa a mais? Alguma coisa a mais? Então vamos passar para o outro tema nosso, Bíblia e fé. Abrindo, pastor, o que é graça? Graça é uma coisa mais preciosa na Bíblia. Irmãos queridos, estude sobre graça, a teoria da graça, a teologia da graça, e você vai descobrir coisas maravilhosas sobre a graça. Confundimos muito graça, e sempre quando eu falo sobre graça ou sobre misericórdia, eu tento separar as duas coisas. Misericórdia é Deus não dar aquilo que eu mereço. Eu mereço, mas Deus não me dá. Isso é misericórdia. O que a gente merece mesmo é ir para o inferno, né?
um raio na cabeça. Isso que a gente merece. Castigo, morte, o salário do pecado é a morte. Então, assim, o que eu mereço, Deus não me dá. Isso é misericórdia. E é por amor também, porque a gente não tem nada para oferecer em Amor. troca por ele ter feito isso. Completamente amor. E é graça, é Deus me dar aquilo que eu não mereço. Então dá um nó na nossa cabeça, porque a gente acha que merece coisa boa, e Deus tem que dar o que eu mereço. Não, Deus não dá o que eu mereço, misericórdia. E Deus dá aquilo que eu não mereço, isso é graça. Deus me dá saúde, Deus me dá família, Deus me dá amigos, Deus me dá favor, bênção, provisão. Nada disso eu mereço, e Deus assim me dá. E a graça é a base da salvação. Pela graça nós somos salvos. Então, assim, por que Deus nos deu a salvação gratuita? Por que foi de graça a salvação? Porque nós não poderíamos pagar. Como pagar o sangue do Filho de Deus? É improvável, é impossível, não tem como. Vem cá, chega alguém e mata meu filho. E agora ele chega para mim e fala assim: olha, quanto você quer? Quanto eu posso retribuir a você porque eu matei teu filho? Não tem preço nenhum, sabe? Deus vai ter que trabalhar muito no meu coração no perdão, porque aí eu vou ter que perdoar gratuitamente, assim como fui perdoado. Mas assim, pagar pela vida de um filho, e o filho de Deus? O meu é pecador, fica de castigo, responde o pai, leva umas chineladas, umas varadas. E o Filho de Deus? O único 100% santo que pisou na terra. Então, assim, a graça é a base da nossa salvação. E graça, eu gosto muito do termo graça no grego, que é charis, vem da palavra charis. O que seria isso? Graça mostra a bondade de Deus e a indignidade do receptor. A bondade do doador e a indignidade do receptor. Legal. Isso é graça em grego. É muito bonito. E também, por exemplo, a gente, quando fala que Deus nos escolheu e de graça, e porque a gente não consegue retornar, é difícil a gente conseguir imaginar, porque eu não sei se posso falar todas, mas eu acho que a grande parte das nossas ações é pensando em um retorno, né? Em ter algo em troca. Acho que é muito difícil alguém fazer alguma coisa sem pensar que não vai ter nenhum tipo de retorno benéfico. E já Deus não. Gratuitamente Ele enviou seu Filho. E não só não espera, Deus não enviou seu Filho, deixou morrer seu Filho, para que agora a gente fique sendo bonzinho. Não, não. E é Ele que faz sermos bons. Então, assim, a ação é dele, a ação de justificar, de santificar é dele. É certo que a responsabilidade também é nossa, na santificação. Aquilo que eu falei lá atrás, ter intimidade com Deus é só sendo santo. Não dá para ter intimidade com Deus. Não dá para ter intimidade com Deus fazendo coisa errada. Então é minha responsabilidade, junto com Deus, na minha santificação. E Efésios, capítulo 2, 8 e 9, deixa eu ler. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então Efésios já mata isso de cara. Não é por nenhuma obra minha. Não é pelo que eu faço ou deixo de fazer. Eu sou muito bonzinho e deixei as coisas ruins. Agora eu vou para o céu. Não. Eu só sou salvo simplesmente pela graça de Deus. Se fosse assim, a gente podia comprar a nossa salvação, né? Sim. Você chega lá e dá 1 milhão na creche. Então, tô salvo. Pronto, acabou. tô salvo, vai. Nunca mais vai na igreja, nunca mais faz Pensa nada. comigo, você andou torto a vida inteira. Aí no finalzinho da vida, tudo que você juntou, dou o carro, a casa, dou o dinheiro do banco. Dá tudo pros pobres. Dá tudo pro pobre, fica só com a roupa do hospital para morrer. Você fala, agora estou indo para o céu. Jesus morreu em vão. Porque então não precisava Jesus ter morrido. Era todo mundo só ser bonzinho na terra e pronto. Pronto. Então, salvação é pela graça, maravilhosa graça de Deus. Certo. Perguntas? Show? Entendido? Tá bom. Pergunta 2. Em Apocalipse 1, fala que João viu um ser resplandecente, que seria Jesus glorificado. Isso quer dizer que Jesus vem à terra e aparece em qualquer momento, ou quem João viu na visão seria um anjo? Então, a própria pergunta já responde essa pergunta. É certo? Lógico que eu vou alongar um pouquinho.
Mas a própria pergunta já fala, foi uma visão. Então ele teve uma visão. E ele não... O próprio texto já fala, não é que ele estava ali com Jesus, ele teve uma visão. Isso já é fato. Mas assim, Jesus, a figura de Cristo sempre foi atuante no mundo. Nós entendemos, às vezes erroneamente, nós entendemos que Jesus começa no mundo só depois que ele nasce. Aí ele demora 30 anos para começar o ministério, e aí Jesus age durante 3 anos. Não, Jesus... No início era o verbo, né? E o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Sim, o primeiro versículo da Bíblia, o segundo versículo da Bíblia, você vê Jesus ali, porque daí João, ele vai falar sobre isso. João fala que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Paulo fala sobre isso e tal. E aí, se você correr a Bíblia toda, quando lança na fornalha de fogo ardente, Sadraque, Mesaque e Abednego. Então assim, lançam 3 e de repente o rei olha e fala assim, peraí, eu mandei 3, mas tem 4. E o quarto tem a aparência dos do deuses. Filho dos deuses. Então assim, Cristo estava ali agindo desde sempre. Quando você lê na Bíblia, não vou falar todas as vezes, porque às vezes tem algumas más interpretações, mas uma boa parte das vezes que está escrito o anjo do Senhor em maiúsculo, provavelmente o próprio Cristo que estava agindo. Anjo do Senhor com A maiúsculo e S maiúsculo. Isso, e S maiúsculo. Então era Jesus agindo. Poderia ser em teofania, poderia ser o próprio Cristo. Então assim, posso ver Jesus hoje? Eu acho que poder sempre pode, Deus pode tudo. Se Jesus quiser materializar aqui como ele fez com os discípulos, ele morreu, depois de 3 dias, ele ressuscita e se materializa no meio onde estava todo mundo, porta e janela fechada. Deus pode tudo, Jesus pode tudo, mas não é como muita gente fala, que está vendo Jesus em todo lugar, não. Jesus pode aparecer para nós? Pode, ele pode tudo. Mas se estiver dentro do plano dele, dentro da vontade dele. Agora, teofania, sim, sabe? Deus estar conosco, aparecer a nós em tantas outras formas, ou até mesmo através da vida de um ser humano, que é o mais comum, Jesus faz isso sempre. Ele usa os seus servos, né? Sim. E aproveitando o gancho dessa pergunta, no Monte de Transfiguração, os apóstolos viram a versão Deus de Jesus, então? Como assim? Jesus se transfigurou, né? Isso. Ele usou da sua forma Deus para se mostrar aos apóstolos. Então, o que os apóstolos viram, né? Os 3 estavam lá com ele. O que os apóstolos viram em Jesus ali, eu pensei que você ia perguntar dos 2 que estavam com Jesus. Eu ia falar, não, isso a gente deixa para outro dia. Mas o que os discípulos viram em Jesus transfigurado foi a mesma coisa que o povo de Israel viu em Moisés. Ele desceu do monte brilhando igual uma estrela. Brilhando com o brilho de Deus, ele teve que cobrir o rosto, porque o pessoal não conseguia olhar para ele. Então o que os discípulos viram em Cristo foi a glória de Deus em Cristo. Entendi. Certinho? Certo. Terceira pergunta. Por que o Senhor acredita que Jesus é o nosso Salvador? Então, eu fiquei confuso nessa pergunta. O Senhor eu? Porque o Senhor aí é maiúsculo. Eu acredito que quem fez essa pergunta quis dizer, por que Deus acredita que Jesus é o nosso Salvador? Será que é isso mesmo? Mas a resposta é simples. Porque está na Bíblia. Porque Deus quis. Por que Deus acha que Jesus é o nosso Salvador? Por que eu, Miqueias, acho? Por que todo cristão acha? Não é só um achismo, isso está na Bíblia. Se não for através de Cristo, não existe outro caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, se não for através de Cristo, não existe nenhuma possibilidade de ser salvo. Então, sim, Jesus é nosso Salvador, não só por um achismo, mas sim porque isso é verdade e porque é a palavra de Deus. Isso também é a priori, né? Antes de Jesus vir na Terra, antes de tudo, já era determinado que ia acontecer assim. Isso. E
é assim porque Deus quis que fosse assim. Né? Tira Jesus da história humana. Quando se tira Jesus da história humana, acaba tudo. Tenta tirar Jesus de todo a linha da história do ser humano. Não tem, sabe? Não A Bíblia existe. perde sentido, porque Tudo. o Velho Testamento vem preparando para o nascimento de Jesus e o Novo conta o que Jesus fez em vida e depois a ação dos apóstolos. Sim, é. O Velho Testamento promete, o Novo Testamento cumpre. E nós estamos vivenciando tudo isso. Então Jesus é o nosso Salvador. Graças a Ele por isso. Amém. Quarta, o que fazer perto de um endemoniado? Ora, uai, não tem outra coisa para fazer. Brinca de adoleta com ele. Vai sair correndo? Não pode, uai. É demônio. O demônio está ali. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Queridos, uma coisa que eu tenho falado muito, presta atenção em mim. Demônio e Deus não mede forças. Isso não existe. Sabe aquele negócio assim de demônio brigando com Deus para poder acabar com a vida de alguém? Não, isso não existe. Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano. Aí a gente corre para o livro de Jó. Satanás vai e apresenta diante de Deus, e Deus vira para ele e fala assim: você viu o meu servo Jó, íntegro, temente, desvia do mal. Aí Satanás fala: mas também ele é rico? Você viu a riqueza dele, Deus? Você encheu ele de riqueza. Aí Deus vira para ele e fala assim: toque nos bens, toque em tudo que ele tem, mas não toque nele. Satanás vem, toca em tudo que Jó tem, mas não tem poder de tocar em Jó, isso mesmo. Não tem poder de tocar em Jó, toque em tudo que ele tem. Satanás sobe e fala assim: mas também ele tem saúde, é só ele correr atrás. Deus fala assim: toque nele, só não tem poder para tirar a vida. Satanás vem e coloca lepra, provavelmente, na vida de Jó, e Jó fica todo leproso, uma enfermidade para morrer, mas Satanás não pode matar Jó. Esse negócio de Satanás brigar com Deus, gente, não tem essa. A Bíblia fala que ele crê em Deus e estremece, ele treme diante de Deus. Então assim, você está de frente de endemoniado, ora e expulsa. Ora em nome de Jesus e expulsa. Pastor, eu estou com medo. Olha que legal, não sei quantas pessoas mandaram essas perguntas, mas uma puxa a outra. E a intimidade com Deus? Tem gente que fala assim: pastor, eu nem chego perto. Vai que sai dele e pega em mim. Que não tem esse negócio de pegar em mim. Você não está com Cristo? Não é vírus, não, né? Não é vírus, sabe? Você não está com o Espírito Santo? Você acha, pensa em mim. Você não é templo do Espírito Santo? O Espírito Santo mora em você. Você acha que Satanás vai chegar, empurrar o Espírito Santo para fora e tomar conta do teu corpo? Não tem isso, gente. Nós precisamos entender: Satanás existe, Satanás tem poder, é muito mais forte do que nós. Mas com Deus, ele não é nada. Por isso que você tem que estar cheio do Espírito Santo. E em Jó a gente vê que ele só faz o que Deus permite que ele faça. Só. E até porque Satanás é criação de Deus. Sim. Esse tem uma outra pergunta, eu não entrei nisso, mas em dúvida eu vou responder. Quem criou o Satanás? Mas assim, eu gosto de um reformador, eu já esqueci quem é ele, eu não vou falar, senão eu vou acabar errando o nome dele. Mas eu gosto da figura que ele age. Ele fala assim: Satanás é um cão raivoso, só que preso na coleira. Preso na coleira. Acabou, sabe? Você está com um cão raivoso, com raiva, bravo na tua casa. Preso na coleira, ele vai até onde a coleira permite, até onde a corrente permite. Se a corda estiver curta, acabou, ele não faz nada, ele só ladra, ele só late e não pode fazer absolutamente nada. Agora Satanás é mentiroso, ele vai fazer aquela anarquia toda, aquela estripulia toda, para fazer você ficar com medo. Repreenda em nome de Jesus, e aí Jesus dá-nos poder para subjugar Satanás. Certo. Quarta pergunta: eu quero servir a igreja em tempo integral, o que devo fazer? Muda para dentro da igreja.
Dá para servir a Deus em tempo integral. Se eu entendi a tua pergunta, tempo integral dá. Vá para missões, vá para o seminário, ser pastor. Dá, ser tempo integral. Aí é tempo integral mesmo. Para você ter ideia, tem vezes que eu chego em casa 2, 3 da manhã, servindo a igreja. Então, E acordar às 6 no outro dia, né? Sim, é tempo integral, literalmente integral. Então, assim, não dá. Tanto é que nada, 4h30 eu estou de pé, todos os dias. E às vezes eu estou chegando em casa 1, 2 da manhã, é tempo integral. Mas como servir a Deus em tempo integral? Missões é uma possibilidade, o pastorado, o ser ministro religioso é uma outra possibilidade. Tempo integral quer dizer, você não tem tempo para outra coisa. Tá? Você não pode trabalhar, porque você está agora trabalhando simplesmente, integralmente no reino de Deus. Se eu entendi a pergunta, é isso. Agora, pastor, dá para servir o reino sem ser integral? Não só dá, como todo cristão deve. Você está trabalhando, você pode servir o reino no trabalho. Ah, mas pastor, às vezes eu tenho que prestar atenção no trabalho. Não faz mal, presta atenção no trabalho. Mas na hora do café, do coffee break ali, você vai sair um pouquinho para conversar um pouquinho. No seu jeito de lidar, é você servir no reino também. E aí, saiu do trampo, 5, 8, 10, 12 horas de trampo. Cara, vai fazer visita, vai falar de Jesus, vai se envolver com a galera da igreja e vai fazer algo na praça, vai para as redes sociais, em vez de ficar postando porcaria, posta coisa boa, faz um canal para você de coisas de Deus. Dá para viver para Deus de uma forma muito boa. Emendando uma pergunta aqui, que eu acredito também que essa pessoa que fez essa pergunta pode ter pensado isso, por exemplo, como saber se você tem um chamado, né, para pastorado ou missões? Como você sabe se você é escolhido para isso? Eu volto nas perguntas anteriores. Quando Deus chama, é irresistível. Não tem como falar não. Não tem jeito. Se falar, deu um grande peixe e te come por 3 dias. Mais ou menos. Eu vou dar a minha experiência. Ô Gabriel, a única coisa que eu não queria na vida é ser pastor. Sério? A única coisa, eu não queria ser pastor, não queria, brigava com Deus e com todo mundo que falava para mim, você tem jeito de pastor está na tua cara. E tinha outra coisa também, em segundo lugar, eu não queria ser advogado. E eu brigava com Deus, eu falava assim, olha, eu posso ser qualquer coisa nessa vida, menos pastor em primeiro lugar e advogado em segundo. Eu nunca vou ser isso. Meu pai era pastor. Eu sabia o que era viver dentro de uma casa, as crises, os problemas, os desafios de um pastor. E eu não queria isso para mim, sabe? E eu lembro que, eu vou ser bem rápido, um dia um cara virou para mim e falou assim, Miqueias, vai lá no meu escritório, eu tenho que conversar com você. E eu achei que era trampo, eu tinha lá meus 17 anos, falei, vai ter um trampo para mim, que beleza. Aí virou para mim e falou assim, olha... Um trampo a vida toda. Então, ele virou para mim e falou assim, Miqueias, Deus pregando uma peça para mim. Cara, Deus tem um senso de humor maravilhoso. Quem acha que Deus é carrancudo, fica lá no céu carrancudo, cara, Deus é maravilhoso. Como diz a Elizabeth Pedroso, Deus é lindo, Deus é maravilhoso, cara. Esse cara virou para mim e falou assim, eu tenho uma oportunidade para você extraordinária. Pensei em você e trouxe você, você não pode falar não. Falei, pronto, estou dentro. Trabalhar pouco, receber um bom salário. Já falei dos sonhos. Falei sim. Ele falou, mano, eu nem fiz a proposta. Falei, mas eu estou dentro, estou confiante assim. Ele falou, deixa eu te falar. Na minha cidade tinha uma senhora idosa e os filhos casados. E hoje ela estava viúva, tal. Nesse tempo quando eu tinha, acho que ela deve ter morrido já. E muito rica, muito rica, muito rica. E essa senhora idosa, ao longo do período da faculdade, ela escolhia um jovem, ou menina ou menino, para pagar toda a faculdade dele. Apadrinhar. Apadrinhava 100%. O ônibus para levar para a cidade da faculdade, as mensalidades da faculdade, uma grana para você tomar um lanche, na hora do intervalo e todos os livros que você precisasse. Virava sua mãe durante o período. Literalmente, 100% do teu estudo.
Será que tem uma dessa aqui no Itaú? Se tiver, gente de casa, se tiver, passa o WhatsApp aí, por favor. Põe o WhatsApp na tela aí. E aí eu falei, tô dentro, não é emprego, mas tô dentro. Agora ele vai virar para mim e falar assim, escolhe o que você quiser, né? E falou assim, só tem uma condição. Eu falei, aceito qualquer condição. Ele falou, que seja direito. Eu falei, como? Ele falou, tem que ser direito. A família dela são desembargadores, juízes, advogados e tal. Então ela só apadrinha quem faz direito. Eu falei, tô fora. Levantei da cadeira, morrendo de raiva. E ele falou, senta aí, você está ficando louco? É a oportunidade da vida. É um aluno, um jovem que ela apadrinha até ele terminar. Se você não quiser, eu vou chamar outro, esse vai aceitar. Se você quiser, é só quando ele sair da faculdade. Eu falei, eu não quero. E olhei para Deus, eu fiquei com tanta raiva de Deus, eu falei assim, mas você está zoando comigo. Podia ser outra profissão? Podia ser qualquer outra profissão, por que ser isso? E fiquei bravo e tal, e saí da sala, o cara falou assim, volta aqui, Miqueias, bati a porta e saí, nunca mais voltei na sala dele. Voltei para casa bravo, minha mãe falou assim, mas por que você está bravo? Foi porque Deus não tem humor nenhum comigo. E ele estava, acho que, achando o bico de rir de mim e tal. E aí eu fui para missões, eu passei 5 meses na Jocum, e aí Deus me pegou no laço lá. Não é para isso, quem vai para o Jocum não é para ser pastor, não tem nenhum vínculo com isso, mas a forma qual Deus trabalhou comigo foi extraordinário. E depois da Jocum, mesmo antes de ir para o seminário, eu cuidava da congregação da igreja do meu pai. Falei para meu pai, deixa que eu cuide da congregação. Passei um ano inteiro cuidando da congregação, pastoreando a congregação. E aí no próximo ano, o meu tutor chamou eu para ir para o seminário, eu aceitei, fiz vestibular, passei, entrei no seminário. E... Inclusive é um vestibular muito concorrido, né? Sim. Para pastor. Às vezes a gente não sabe, né, como é que funciona e faz um vestibular, igual faz para medicina, faz para direito, faz para engenharia. Não, vestibular normal. Vestibular normal e muito concorrido, inclusive. Normal, né? E aí, 16 anos depois, estou aqui eu. O Deus foi colocando no seu coração para o senhor aceitar gradativamente a ideia de ser pastor. Gradativamente. E com um senso de humor... O senhor queria menos ser pastor do que ser advogado. E com um senso de humor extraordinário. Então, aquilo que Deus quer, a Bíblia fala assim, o querer de Deus é realizado. Ninguém barra Deus. Ou então Deus deixou de ser soberano. Sabe aquele negócio assim, você vai atrasar o que Deus vai fazer na tua vida? Você vai sofrer. Atrasar o que Deus vai fazer? Quem é você para atrasar? Se Satanás e o inferno inteirinho não pode barrar o plano de Deus, quem sou eu para fazer isso? É certo que eu vou ralar um pouco. Eu vou entrar na boca do peixe e ficar 3 dias lá no fundão. Podia ir em linha reta, mas vai fazer uma curva. É simples, sabe? Então assim, mas Deus tem um tempo certo, a vontade é perfeita de Deus e Ele vai realizar, sabe? E aí quando Deus chama, não tem como resistir e você vai e vai rindo e louvando a Deus pelo chamado dele. Então, por exemplo, não entrando aí na questão do livre-arbítrio, mas então se Deus tem um plano para a nossa vida, independente do que a gente faça, pensa, qualquer ação que a gente tome, isso não vai desviar a gente do plano. Pode ser que a gente atrase, por exemplo, a realização de tal coisa, mas não vai impedir de que aconteça. Não dá para impedir a ação de Deus. A vontade de Deus não tem como fazer isso, sabe? Ele é soberano. Ele determinou todos os meus dias, diz o Salmo 139, antes deles existirem. Então, assim, não tem jeito. Entrando nesse tema livre-arbítrio, que nós não temos, tá? Pessoal aqui presente, pessoal de casa, nós não temos livre-arbítrio. Não temos. Nós temos algo que o pessoal chama de livre-arbítrio. Isso não é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é você tem total liberdade sobre a tua vida, física e espiritual. Isso é livre-arbítrio. Nós não temos. Nós podemos ter algo que nós podemos chamar de livre-agência. O que seria livre-agência? Você escolheu a tua namorada.
Tá, não tem esse negócio de a metade da larança, dois. Não tem esse negócio. Foi você que escolheu, uai. E teve algumas que você escolheu e ela falou não, simples. Várias, né, inclusive, Então, na assim, nossa vida. e aí agora você vai reclamar a mulher que tu me deu. Não, foi você que escolheu. Agora, se No você. caso de Adão, não foi ele que escolheu, né? Foi o único, coitado. Foi o único. Mas o resto. Agora, namorando, noivando e casando, se vocês viverem a vontade de Deus, vocês vivem os planos de Deus, sabe? Então, assim, esse negócio de, Deus, a mulher que você me deu, que terrível, o marido que você me deu, eu não suporto. Não, é a vivência tua, de vocês, diante de Deus. Agora, a soberania de Deus, ele tem livre-arbítrio, nós não. O livre-arbítrio quer dizer, eu quero ir para o céu, ou então não, eu não quero ir para o céu. Isso não existe. E a não existência do livre-arbítrio se aplica para todas as pessoas ou só para os escolhidos? Todas as pessoas, ninguém pode escolher ir para o céu ou não. Por mais que pense que pode escolher, não escolhe. Não tem como, sabe? Não existe nenhuma possibilidade. São perguntas posteriores, a gente vai entrar nisso depois, tá bom? Eu vou pedir paciência para vocês, mas assim, nós não temos livre-arbítrio, nós temos livre-agência. Eu escolho a namorada, eu escolho a esposa. Escolho o carro. Escolho o carro, a casa. Às vezes o carro não é bem o que escolhi, é o que coube no bolso. O que deu para pagar, né? Mas mesmo aquele que coube no bolso, você vai escolher entre aquele quadrante. Esse quadrante. Eu fui locar um carro esses dias, e aí dentro do quadrante que cabia no meu bolso de locação, tinha algumas opções. E aí eu peguei a opção e eu escolhi. Tinha umas 4 ou 5, sei lá quantos diferentes, e eu escolhi um entre aqueles. Então, assim, nós temos livre escolha. Nós até escolhemos, Gabriel, quantos filhos nós temos. Sabe, eu escolhi com Larissa ter 2. Mas isso não entra nos planos de Deus? Quantos filhos você vai ter, por exemplo? Não, porque assim, e se o marido e a esposa concordam que não quer ter filhos, não querem ter filhos, e ele vai e ele já opera. Agora, a soberania de Deus pode fazer isso. Você operado, eu vou te dar filho e acabou. Aí Deus pode. E nós conhecemos fatos assim. Deus é soberano. Por isso que eu te falei, nada barra a vontade de Deus. Então, assim, tem um pastor aqui na nossa região que a esposa era completamente operada mesmo, não tinha nada. Estéreo. E ficou grávida de 2. Não, ela foi e se operou, o médico operou ela. ela Depois de alguns filhos, nós não queremos mais. E Deus ainda mostrou, vou dar com gosto, deu 2. Vai ter mais, sim. E aí, fiquei grávida de gêmeos. Só para você entender, nós não barramos a vontade de Deus. Mas que nós temos escolhas, nós temos. Agora, livre-arbítrio de querer ir para o céu, não. Deus fala assim, Miqueias, eu morri por você, Jesus fala. Eu verti meu sangue por você. E eu viro para Jesus, sem essa, estou fora. Aí Jesus fala assim, então eu morri em vão. Tá, estou entrando em outras coisas, mas para eu explicar. Não tem jeito, nós não temos livre-arbítrio. Decidir ir para o céu ou não depende de nós. Mas nós temos livre escolha, aí sim. Certo. Tá bom? Assim, isso, a soberania de Deus, na sua onisciência de saber todas as coisas, isso é maravilhoso. Então, Ele sabe absolutamente tudo. E Ele não só sabe, como muitas coisas também, Ele determina. E aí Ele até deixa a gente achar que foi a gente que escolheu. Tem algumas coisas que são assim, sabe? Por mim, eu não escolheria ser pastor. Não existia nenhuma possibilidade e eu tinha aversão a isso. Sabe, quando é plano de Deus, acabou, vai para a boca do peixe vai ser. E vai ser, sabe. Agora Deus não está preocupado se eu escolhi a marca tal, X ou Y de calçado. Deus não está preocupado com isso, sabe. Se eu como feijão preto, Deus não está preocupado com essas escolhas. Agora, aquela escolha que vai mexer no plano eterno dele, isso ele não deixa barato. Eu imagino isso na minha cabeça às vezes como sendo um rato, naqueles labirintos de rato.
ele vai sair alguma hora, e só tem uma porta para ele sair, mas agora o caminho que ele vai fazer lá dentro, ele que escolhe, mas que ele vai sair, é certeza que ele vai sair. Então, o que a gente faz dentro do propósito de Deus, ele deixa a gente livre para fazer, mas em determinado momento a gente vai chegar em um ponto e é certeza que vai chegar e não tem outro jeito. A gente entra na lei do plantio e da colheita. Aquilo que eu planto eu vou colher. Então não tem jeito. Então assim, eu nasci, vou viver e vou morrer. Eu nasci, eu não escolhi nascer, Deus fez eu nascer. Eu vou morrer, eu não escolho morrer, mas eu vou morrer. Agora, esse inteirinho, esse tempo entre o nascimento e a minha morte, tem muito de nossas escolhas. E aí vai ter também muito de nossas consequências. Aliás, muitas consequências dessas nossas escolhas. Certo. Última pergunta. Não entendo a predestinação. Se sou salvo, não preciso fazer nada. E acho injusto quem não vai na igreja ir para o céu. Quem mandou essa pergunta, ela foi muito boa. E eu quero te falar, você não está sozinho, tá bom? Predestinação, eu também não entendo. Então isso é lindo. Tamo junto. Se alguém falar para você que entende predestinação, você já vira as costas e vai embora. Predestinação não é para a cabeça do ser humano. Nós não podemos entender predestinação, sabe? Como entender Deus escolher uns? Como entender a soberania de Deus? Não dá para entender. Ela é bíblica. Isso é fato. Tá? São duas coisas. Se a pergunta fosse, pastor, ela existe? Eu falo sim, não pelas minhas palavras, mas pela Bíblia. Paulo fala, fostes predestinados antes da fundação do mundo. Preste atenção. Antes do mundo começar a ser criado, você já era predestinado. Então, assim, ela é bíblica. Agora, entender, nós não vamos entender. Nós devemos aceitá-la. Dá para discutir predestinação? Dá. Assim, gosto muito disso, sabe? Mas até a predestinação, o assunto, a teoria da predestinação não vai me salvar. Não é porque eu entendi a predestinação que não tem jeito, que agora eu vou ser salvo. Não, isso está dentro da soberania de Deus. Mas vamos falar um pouquinho sobre predestinação, quer ver? O problema da predestinação está ali. Por que Deus escolhe uns e os outros não? Igual, a pergunta não é essa. A pergunta é assim, eu não consigo entender. Eu sou predestinado, eu não faço nada, fico lá no mundão e depois no final vou para o céu. Não, você não vai para o céu. Porque você não foi salvo se aconteceu isso, né? Volta às perguntas anteriores. Você não andou numa vida de santidade. Então assim, você não vai para o céu. Esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, de fazer qualquer coisa. Quem ouve as minhas palavras e as obedecem. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, quer dizer, os pratica. Esse é o que me ama e ele será amado do meu Pai. E eu também o amarei e manifestarei o meu amor por ele. Então assim, descobrir os mandamentos de Deus e pôr em prática. Boas obras é uma vida que nós precisamos viver, não para ser salvo. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. É diferente. Então, predestinação existe? Existe. Não tem que fazer nada? Mentira. Você tem que santificar a tua vida. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler a Bíblia, você tem que buscar diariamente, dentro da igreja, fora da igreja. Lembra do Espírito em verdade? A todo momento e em todo lugar, você tem que buscar a Deus. Você tem que ser cortado do mundo, separado do mundo, senão não tem jeito. E aí eu gosto muito daquela figura, Gabriel. Você conhece a árvore pelos frutos. Então assim, quais são os seus frutos? Quais são as suas atitudes? Não, eu sou um relaxado, estou nem com a igreja, mas eu sou salvo. Não, se você é salvo, você tem que dar frutos de salvação.
de uma E pessoa se você salva. foi salvo, foi escolhido por Deus, não tem como você também não dar frutos, né? Porque pelo motivo de Jesus ter te escolhido, você vai dar frutos bons. Sim, porque o Espírito habita em você. E aí Jesus fala assim, olha, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador. E é Ele que vai virar a chavinha lá dentro da nossa cabeça para falar se a gente fez algo bom ou algo ruim. Se a gente fez algo ruim, Ele vai nos fazer pedir perdão e consertar e voltar à santidade. Então, assim, essa vida de esforço, de desenvolver a sua salvação com temor e tremor, você tem que desenvolver mesmo a sua salvação. Não tem esse negócio assim, sou crente, aleluia, fui salvo, batizado, não perco mais a salvação. Não, não é bem assim. É certo que a sua salvação você não perde, tá? Uma vez salvo, impossível deixar de ser salvo. Impossível. Só que aí a gente vai conhecer a árvore se ela é salva pelos frutos. Então, assim, não tem essa. Quem é salvo, adora a Deus, serve a Deus, obedece os mandamentos, ama a Deus com toda a força e entendimento, ama o próximo como a ti mesmo. Então, assim, quem é salvo através de Cristo Jesus, ele vai ser parecido com Cristo. Ele vai tentar uma vida de santidade todos os dias. Vai errar, vai, viu, gente? Vai errar muito. O pastor erra, é pecador. Teve um dia que eu estava aconselhando um jovem e o problema dele era com a namorada. E ele estava namorando, mas ele não conseguia não olhar com pensamentos impuros nas outras meninas. Ainda que ele amasse muito a namorada, e aí eles brigavam, terminavam, ele começava um outro relacionamento, e aí ele tinha esse problema de novo, tinha problema de pensamentos impuros. E um dia, eu conversando com ele, falei assim, não, você tem que se esforçar a ser santo. Ele virou para mim e falou assim, para você é fácil, você é pastor? Eu falei, não entendi, tem asa aqui atrás, tem uma auréola aqui brilhando na cabeça, pelo simples fato de eu ser pastor, eu não peco, isso não existe. Eu tenho pecados, sabe? Então, como todo ser humano, nós precisamos viver uma vida de santificação. E aí, Gabriel, no último dia é que a gente vai ver quem foram salvos. Não tem jeito, sabe? Vai ser lá quando Jesus há de separar as ovelhas dos cabritos e falar, vinde benditos do meu Pai para as ovelhas e apartai-vos de mim maldito para o fogo eterno, os cabritos, pela soberania dele. Ele é soberano. E eu termino nessa predestinação. Eu gosto muito de Lego. Os meus meninos gostam de Lego. Esses dias o Noah falou assim para mim, papai, quando você era pequeno, você brincava de leguinho? Eu falei, eu tinha meus Legos, eu gostava. E os Legos, você arranca a cabeça, arranca os braços, as pernas e troca o corpinho. E você põe do jeito que você quer. O Lego nunca me reclamou, eu não gostei, eu queria aquela cor, aquela roupa. Ele nunca reclamou, porque eu sou completamente soberano sobre o Lego, sabe? Do jeito que eu montei, ele fica. Do jeito que eu escolhi, ele vai ser. Então, essa soberania de Deus, nós seres humanos, nunca vamos chegar para ele e falar assim, não gostei. Não, é ele que escolhe, ele é soberano e pronto. Só para complementar, uma pergunta, se o senhor não quiser responder hoje também, às vezes porque é um assunto complexo, mas entre os escolhidos, aquela questão do galardão, o que significa? É um bônus a mais entre os escolhidos que fizeram as melhores coisas? Temos um minutinho para isso? Temos. Galardão. Não pontos a mais. Existe uma grande discussão sobre galardão, biblicamente, lógico, mas eu fico com os teólogos que entendem galardão como uma recompensa de Deus para nós, sabe? E um dia eu pregando sobre isso, e depois do sermão, depois do culto, uma menina me procurou e falou assim, pastor, estou preocupado. Eu falei, por quê? Porque quando eu chegar no céu eu não vou ter galardão, eu vou ter malemar um galardinho. Porque assim, o galardão, ele é referente ao teu modo de vida,
ao teu modo de seguir a Deus, de servir, de viver para Deus. Então esse é o seu galardão. Aí tem gente que fala que é uma casa, lógico, é sentido figurado. Tem gente que fala que é uma coroa. Que um vai ter uma mansão e outro vai ter uma casa do Minha Casa Minha Vida. Isso. Tem gente que fala que são pedrinhas na coroa. Independente que seja galardão. O galardão não é referente à tua salvação, mas a forma qual você viveu para Cristo. Então, biblicamente, isso seria o galardão, tá? Não seria assim, engraçado. Da mesma forma, Gabriel, quem vai para o inferno. Vai ter uns que vai ter castigo maior. Sim, sabe? E eu vou explicar o porquê vai ter castigo maior. O fogo é o mesmo, a intensidade é a mesma. A Bíblia fala que até Satanás, ele teme, ele tem medo do inferno para onde ele vai ser mandado. Ele não mora no inferno finalzão, que seria o lago de fogo. Ele mora num outro inferno hoje, mas Satanás tem medo do lago de fogo. E quando todos forem jogados lá, isso é bíblico. A Bíblia fala que para o povo de Judá, o povo de Jerusalém, será muito mais pesado. Na realidade, ele fala de Corazim, fala de Betsaida, não é nem Judá, Jerusalém, Corazim, Betsaida. Para eles, o castigo será muito pior, porque na cidade deles foi operado milagres do que em outras cidades. Teve cidade que nunca viu Jesus, sendo que na cidade de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, foram operados milagres maravilhosos. É mais ou menos assim, tá? Você e o João, e vocês dois vão prestar uma prova, certo? E vocês dois, você levou relaxadamente. Na coxa. Na coxa, tudo na coxa. O João pegou e estudou muito para aquela prova. Só que ele cometeu um erro que todos os psicólogos falam, não faça isso, e todo estudante faz isso. Passa a noite anterior à prova estudando. Todo mundo faz isso, e a gente não deveria. O João passou a noite inteirinha estudando, falta 1 hora para a prova, e vai dar uma cochiladinha. Ele cochilou de canseira, perdeu a hora, sai correndo, chega atrasado, consegue fazer a prova, mas já está nervoso, está cansado, não dormiu, e ele chega na prova, vocês dois não passam. Vocês dois se encontram lá fora, com o gabarito na mão, viu que vocês dois não passaram, você está de boa. Você vai falar, não, está de boa. Ele não. A prova era para um emprego muito bom, e ele tentou de tudo, fez o que era errado, mas tentou de tudo, e ele não passou. Quem sofre mais, você ou ele? Ele, porque eu já esperava isso, né? Você já esperava, você já nem queria mesmo e tal. Então, ele, ainda que ele tenha feito um monte de coisa errada, mas ele queria muito aquilo, porque ele sabia das coisas boas que seria aquele emprego. Então, no inferno é mais ou menos assim também, sabe? Tem gente que vai sofrer mais. Tem gente que conheceu as coisas de Deus, teve gente que andou na igreja, teve gente que foi para o acampamento e ficou atordoado com aquilo que Deus fez no acampamento, mas volta do acampamento, fica na mesma vida, na mesmice de sempre, sabe? E aí foi para o inferno. Quem sofre mais? Aquele que viu Deus operar ou aquele que nem estava aí com Deus? Aquele que viu Deus operar vai sofrer muito mais, eternamente, porque falava, eu vi, eu senti, eu participei. Eu tive a chance de estar no paraíso. E agora não tem jeito, sabe? Então, assim, nesse contexto, é complicado. Vai ter gente que vai sofrer mais do que o outro, isso é fato. E da mesma forma, lá nos céus vai ter o galardão, tá? Então, assim, e aí você diz, eu tive a chance de entrar. É complicado afirmar isso, de ter a chance de entrar e não entrou, porque, assim, quem teve a chance, esse vai entrar, não tem jeito. Porque foi escolhido, volta no tópico anterior. Isso, aí volta no tópico anterior da soberania de Deus. Mas teve gente que experimentou, que é aquilo que a Bíblia fala do joio no meio do trigo. Teve aqui, sabe, recebeu tudo, recebeu o favor de Deus, até sentiu Deus operar. Mas assim, ele teve experiência e agora ele está lá para o resto da vida amargando muito. Vai ter um arrependimento que vai corroer a carne, por exemplo. Um remorso. Remorso. Isso, eternamente
vai viver um remorso. Certo. Tá bom? É complexo, né, esses assuntos. Complexo. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o pastor? Senão a gente vai encerrar. Ninguém? Ninguém? Tem pergunta? Pessoal de casa? A gente Também. volta semana que vem também. Qualquer pergunta que vocês de casa também tiverem, pode enviar aí nos meios de comunicação, WhatsApp. E aí a gente inclui a pergunta na próxima semana. Maravilha. Então, para você, só vou encerrar com o pessoal de casa primeiro. Que tema que é para... Deixa eu olhar aqui. Qual que seria o tema para a semana que vem? A gente tem um monte. Isso aí, você de casa também que tem interesse, só mandar. Para a semana que vem, nós temos ainda os temas culto, relacionamentos e sexualidade, sociais, pecado e pecado. Então, esses 4 temas ainda. Vamos pegar relacionamentos Relacionamentos. e sexualidade? Relacionamentos e sexualidade. E mais um? Mais um, Saul? Dá para ir 2 semana que vem? Relacionamento e sexualidade. E aí tem pecado? Pecado. Vamos deixar os 2 juntos? Fechado. Pronto, então tá bom. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso, só enviar qualquer assunto relacionado a relacionamento, sexualidade e pecado. Dá uma palhinha, o que tem aí de perguntas? Daí o pessoal já nem repete a pergunta. Olha só as perguntas que já chegaram para mim. Todas elas já A chegaram. gente vai lidar com essas perguntas, ó. Mas dá uma olhada. Sobre relacionamentos e sexualidade. Posso beijar a minha namorada? Como lidar com a pornografia? Quais as consequências de quem já não é mais virgem? Como vencer a tentação das meninas? Como ter uma consciência limpa? Não paro de pensar besteiras. Não existe namoro na Bíblia. O que é um namoro bíblico? Posso dormir na casa da minha namorada em camas separadas? Essas é o que nós temos até o momento sobre relacionamento e sexualidade e sobre o pecado. Por que preciso confessar meus pecados? Eles já não foram todos perdoados? Foi Deus quem criou Satanás? O Senhor nos disciplina pelo pecado. Como ter fé? Acho que não tenho. Quem é o diabo? Peço perdão pelos meus pecados, mas sempre fico com um sentimento de culpa. Por quê? É possível ver anjos e demônios? Existe esse dom biblicamente? O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Só o trem pesado. Só perguntinha, show de bola. Certo. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Pastor, viu? a gente agradece muito a presença do Senhor. Obrigado. E semana que vem estamos aí de volta. Então vou encerrar com o pessoal aí de casa. Muito obrigado pela sua atenção. Envie suas dúvidas. Fique com Deus até semana que vem. Maravilha. Beleza. Então agora a gente vai orar para encerrar. Vamos todo mundo ficar de pé. Senhor, muito obrigado, Pai, pela noite de hoje. Muito obrigado porque eu sei que o Senhor esteve conosco, nos ajudando a solucionar dúvidas e questionamentos que nós temos em nossos corações. Que o Senhor ajude também para que nós não venhamos a ter dúvidas e questionamentos que possam prejudicar a nossa fé, porque existem coisas que não existe resposta e que nós temos que confiar no Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a vida do pastor, da sua família. Que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um aqui e de suas famílias e das pessoas também que estavam em casa, suas famílias. Em nome de Jesus é o que eu oro e agradeço. Esteja conosco. Amém. Pastor. Então, está encerrado, Saul? Valeu, pessoal. Fica com Deus. Até semana que vem. E faça as perguntas.